galera, e aí gente, tudo tranquilo? Bora lá para mais uma videoaula, dando continuidade aí ao estudo da gravitação universal. Hoje nós vamos falar da lei da gravitação de Newton. Bom, logo depois que Kepler publica as 3 leis que descrevem o movimento dos astros orbitando um segundo astro, que nós vimos na nossa última videoaula, Newton ele queria entender como que acontecia essa interação entre o Sol e o planeta, por que o fato do planeta estar mais próximo do Sol, a sua velocidade ela é maior, o seu período de translação ele é menor. Será que existe uma interação à distância entre o Sol e os planetas? Então Newton publica Princípios de Filosofia Natural. Quem bancou a publicação desse livro foi o Halley, que descreveu aí o movimento do cometa Halley, que hoje leva o seu nome. E aí Newton nesse livro ele mostra pra gente o seguinte: olha só, vamos desenhar aqui. Imagina, nós temos aqui 2 corpos, tá? Esse corpo aqui de azul, e eu vou fazer aqui um corpo de marrom, um outro corpício aqui de marrom, beleza? Bom, o que pode ser esses corpos? Qualquer coisa. Pode ser você e o seu computador, a Lua e a Terra, a cadeira e o computador, qualquer coisa, beleza? Olha só, eu vou chamar esse corpo aqui de Mzão. Esse corpo de azul aqui eu vou chamar ele de Mzão. E esse corpo pequenininho aqui eu vou chamar ele de Mzinho. Deixa eu colocar o Mzinho aqui em cima. Bom, Newton mostra pra gente que existe uma interação entre esses 2 corpos. A interação entre 2 corpos, pela definição de Newton, é o que? É força. Esses corpos eles estão se atraindo com uma força F, pelo simples fato deles terem massa, tá? Então Newton ele foi o primeiro cara aí que mostrou pra gente que as leis que descrevem os movimentos dos planetas, dos satélites, são as mesmas leis que descrevem os fenômenos aqui na superfície da Terra. Antes de Newton, a galera achava que lá em cima a gente tinha leis celestiais diferentes das leis aqui na Terra. E Newton mostrou pra gente que não, a maçã cai na nossa cabeça pelo mesmo motivo que a Lua orbita a Terra. Então isso foi uma enorme evolução no meio científico, E aí essa interação entre esses 2 corpos aqui, vamos fazer uma setinha mais bonitinha aqui, vamos ver? Lembrando, pessoal, que aqui é válido a terceira lei de Newton, viu? Sempre ela é válida, Ou seja, esses corpos eles se atraem com forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Beleza? Ou seja, a força que a Terra exerce na Lua é a mesma que a Lua exerce na Terra. Não importa aí se a Terra é maior do que a Lua, tá? A força que a Lua faz na Terra é a mesma direção e sentidos contrários. E aí Newton, ele também mostra que essa força F, ela é diretamente proporcional ao produto dessas massas. O que isso significa? Se uma massa aumenta, a força aumenta também. E é diretamente proporcional ao produto delas. Por exemplo, se uma massa dobra, a força dobra. Se as 2 massas dobrarem, a força quadruplica. Se uma massa dobra e a outra triplica, a força fica 6 vezes maior. É o produto delas, tá bom? E essa força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses corpos, entre a distância aqui dos seus centros de massa. Olha só, aqui a gente tem uma certa distância entre os centros de massa desses corpos aí, E o que isso significa ser inversamente proporcional ao quadrado da distância? Se a distância aumenta, a força reduz, mas ao quadrado. Se a distância dobra, a força reduz 4 vezes. Se a distância triplica, a força reduz 9 vezes. Beleza? Muito bem. Newton chegou nessa relação aqui, que é a lei da gravitação universal, e
Depois de um tempo, um físico chamado Cavendish encontrou a constante de proporcionalidade entre a força e essas grandezas. Tá? A gente sabe que para transformar uma proporcionalidade devemos colocar o sinal de igualdade e uma constante multiplicativa. Essa constante multiplicativa ela é representada por G maiúsculo e ela vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Lembrando que a gente não precisa conhecer nenhuma constante para nenhuma prova. Se você precisar do valor da constante na questão, que já é bem improvável, a questão tem que te dar o valor da constante, tá? Normalmente as questões você não vai precisar do valor da constante. Como que aparecem questões sobre isso, já que a gente não precisa do valor da constante? Bom, na maioria das vezes da seguinte forma: o que acontece com a força se a massa de um corpo dobra e a distância dobra também? Um exemplo bem simples aí sobre questões relacionadas a isso. Então, como é que fica? Se, como a gente sabe aqui que F é igual a Gzão, Mzinho sobre D ao quadrado, se uma massa dobra, o que acontece? A força dobra também, certo? Mas se a distância ela dobra, a força ela vai reduzir 4 vezes, porque é ao quadrado, certo? E se a força ela reduziu 4 vezes, depois dobrou, é a mesma coisa que ela simplesmente reduzir 2 vezes, certo? Então a nova força vai ser F sobre 2, né, se a primeira intensidade fosse F, ok? Muito bem. Agora, apesar da gente não precisar conhecer aqui o valor da constante, eu acho interessante você lembrar que essa constante aqui ela é um número muito pequeno. Isso é 10 elevado a menos 11. Isso é 0,00010 zeros alguma coisa, né? E significa que se você multiplica este produto aqui, ó, por um número muito pequenininho como essa constante, provavelmente essa força vai dar um resultado muito pequeno, né? Se o produto das massas e aqui a divisão pelo quadrado da distância não for um número muito grande, isso daí vai dar um resultado muito pequeno. Isso mostra pra gente porque que a gente não percebe essa força no dia a dia. A gente sabe que eu estou atraindo meu computador, mas essa força é tão pequena, mas tão pequena, que ela é nunca suficiente para deslizar o computador sobre a mesa. Ela nunca vai vencer a força de atrito, ou a resistência do ar, ou até mesmo o peso também, né? Então, essa força ela tem módulo muito pequeno para coisas do dia a dia que encontramos, né? Agora, é claro que se a gente aumentar a massa, a força também vai aumentando. E quando temos massas gigantes aí, como a massa da Terra, a massa da Lua, a massa da água no oceano, né, a massa do Sol, aí sim a gente tem uma força considerável. Um exemplo dessa interação é o efeito de maré, né? A gente sabe que a gente tem, na verdade, tem dois principais motivos aí por ocasionarem o efeito de maré, né? Então, aqui, né, a gente teria o efeito de maré alta. Deixa eu desenhar aqui para a gente ver. Aqui, ó, deixa eu reduzir um pouquinho aqui, só para a gente representar. Por exemplo, imagine que a Lua, esse cara aqui, ó, né, de roxo. Então a gente tem uma interação entre a água e a Lua aqui, produzindo, né, esse efeito de maré alta nessa região. E tem também inércia de rotação da Terra, que vai produzir um outro efeito de maré. Tá? Existe também interação do Sol, mas os principais são esses aqui. E agora nós vamos falar aqui de lançamento de satélite.
satélites. Muito bem. Após Newton descrever essa lei, que mostra a interação, como que acontece a interação entre os corpos, Newton teve uma ideia brilhante, senhores. Olha só. Imagine que esse cara aqui é a Terra, beleza? E aqui na Terra a gente tem, olha só, uma montanha bem alta, tudo bem? Um desenho apenas esquemático aqui para a gente representar esse raciocínio de Newton. Esse desenho aqui está no livro publicado por Newton, Princípios de Filosofia Natural. E aí Newton, lá de cima, joga uma pedrinha. O que vai acontecer, senhores? A pedrinha vai, ó, cair aqui, né? E se jogar essa pedrinha mais forte, hein? Ela vai, ó, cair um pouquinho mais para frente, né? Quanto maior a velocidade de lançamento dessa pedrinha, maior é a distância que ela vai percorrer na horizontal, certo? Então, se você vai aumentando a velocidade de lançamento, vai acontecendo isso daqui com a pedrinha, certo? Vai chegar uma hora que, se você jogar essa pedrinha com uma velocidade tão grande, mas tão grande, o que vai acontecer? Essa pedrinha, ela vai dar uma volta na Terra e vai bater na sua cabeça novamente. Olha só que ideia sensacional, hein, senhores? E aí, ao calcular a velocidade com que essa pedrinha ia bater na cabeça, dá exatamente o mesmo valor que ela foi lançada. Isso significa que ela vai dar mais uma volta, depois mais uma, e essa pedrinha nunca mais vai parar de cair. Ela vai permanecer em órbita. É claro que para isso acontecer, a gente não pode ter resistência do ar, né? Se você tiver resistência do ar, a velocidade vai reduzindo, e se a velocidade reduz, ela vai aproximando da superfície da Terra. Para ela permanecer em órbita, não pode ter a resistência do ar. Apesar dessa ideia parecer muito louca, hoje, imagina para a época, né? É dessa maneira que lançamos satélites, né? Não subindo numa montanha e jogando uma pedrinha com um bodoque, né? Mas através de você vai ter ali um lançamento de um foguete, né? Que vai lançar o satélite em uma certa altura com a velocidade correta. Essa velocidade não é pequena, né? Vamos aprender a calcular aqui o valor dessa velocidade. Olha só, se a pedrinha aqui, o satélite, ele está em órbita, qual é a força que atua nesse satélite? Nós temos essa força de atração gravitacional aqui, ó, né? F igual a Gzão Mzão sobre D ao quadrado, certo? Só tem essa força. E essa força de atração gravitacional, ela aponta na direção aqui, ó, do centro da Terra, né? Da mesma forma que o satélite também atrai a Terra. Mas se só tem essa força apontando aqui para a direção do centro de curvatura, essa força gravitacional, ela é a força centrípeta, que é a resultante das forças que atuam na direção do centro de curvatura. Lembra lá de movimento circular que estudamos? Então podemos igualar essas forças, né? Elas têm o mesmo módulo, é a mesma força, né? Só tem a atração gravitacional, que é então a resultante, é a centrípeta. Então ficamos com Gzão, Mzão, Mzinho sobre D ao quadrado é igual a mv2 sobre R. Lembra aqui da expressão da força centrípeta? mv2 sobre R. Quem é o Mzão aqui? É a massa da Terra. O Mzinho é a massa do satélite. D é a distância do centro do satélite até o centro do planeta, que no caso a Terra. E o R é o raio de curvatura da trajetória do satélite. Então observe que o D e o R representam a mesma coisa, certo? Então a gente pode simplificar isso daqui, ó, o D com esse R, né? O D está ao quadrado, então apenas um D vai embora, e o R também passa multiplicando, né? Simplifica aqui, e também podemos simplificar as massas aqui do
do satélite, né? Elas estão dos dois lados da equação, então a gente pode cortar e simplificar. Então, a velocidade desse satélite aqui, ó, a velocidade necessária para colocar ele em órbita, ou seja, a velocidade para você lançar ele, para ele nunca mais retornar à superfície da Terra, é igual a Gzão, Mzão sobre D, e o quadrado passa como raiz quadrada. Então essa equação fornece para a gente a velocidade de um satélite. Importante aqui observar que essa velocidade ela não depende da massa do satélite, né? Ou seja, para qualquer tamanho de satélite aí, se ele estiver numa mesma altura, que é o D aqui, né? A velocidade deles é a mesma, ou seja, a velocidade depende apenas da órbita que ele está, já que a massa da Terra é constante e G também é uma constante, né? Então, quanto mais alto o satélite estiver, quanto maior a distância dele até o centro da Terra, menor será a velocidade de órbita desse satélite, né? Mais próximo, maior a velocidade. Essa variação vai com a raiz, né? Ou seja, se a distância tornar 4 vezes maior, a velocidade vai reduzir 2 vezes, porque a raiz de 4, beleza? Importante a gente destacar aqui também os satélites estacionários, né, que são usados para telecomunicações, né? Essas antenas, por exemplo, de televisão, elas ficam apontando ali para o satélite, e o satélite então ele tem que permanecer em cima de uma certa região na Terra. Se ele sair dali, a orientação da antena vai se perder e aí você não vai mais receber o sinal, né? E o que deve acontecer para o satélite ser geoestacionário? Significa que o período de órbita desse satélite tem que ser 24 horas, né? O tempo para ele dar uma volta tem que ser o mesmo tempo de rotação da Terra. Assim ele vai dar uma volta junto com a Terra, né? Permanecendo em cima sempre do mesmo ponto. Claro, para isso acontecer, para o tempo ser o mesmo, a velocidade de translação do satélite tem que ser maior do que de rotação da Terra, né? Porque a gente sabe que a velocidade linear é dada por 2πr sobre t. Se a gente aumenta o raio, a distância ela é maior, né? A distância percorrida pelo satélite vai ser maior do que a superfície da Terra no mesmo tempo. Então o satélite tem que ter velocidade maior do que a de rotação da Terra, tá? E é claro que para isso acontecer, o satélite também ele tem que estar, ele não pode estar sobre os polos da Terra, né? Porque como a rotação da Terra ela acontece com uma velocidade de rotação em cima do equador ali, né? Os polos eles permanecem ali com uma velocidade próxima de zero. Então, como que o satélite vai ficar orbitando ali? Não tem como, né? Então a gente não pode ter satélites geoestacionários em cima dos polos da Terra. Ele tem que estar mais próximo ali do equador, ok? Aproveitando, já vamos falar aqui da aceleração da gravidade. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui essa letra. Olha só, pessoal, imagina que aqui a gente tem um certo planeta, né? E a gente quer calcular o valor da aceleração da gravidade nesse ponto aqui, ó, no ponto P, tá bom? Você abandonou ali um objeto do ponto P e quer calcular nesse ponto aqui qual aceleração ele vai ter de queda devido a essa atração gravitacional com esse planeta, essa força F aí de atração gravitacional. Bom, como sabemos, a força que atua nesse objeto é o próprio peso dele, né? O peso P do objeto, mas a força peso ela nada mais é do que a força de atração gravitacional, né? E a gente sabe que o peso a gente pode calcular por mg, massa vezes aceleração da gravidade, que é igual a gzão, mzão, mzinho sobre d ao quadrado,
a qual m é a massa do nosso objeto aqui que vamos abandonar, e mzão é a massa do planeta. Como tem mzinho dos dois lados da equação, a gente pode simplificar e chegamos na seguinte expressão: G é igual a Gzão, mzão sobre d ao quadrado. Essa expressão fornece para a gente o módulo da aceleração da gravidade nesse ponto aqui. Observe que o valor da aceleração da gravidade depende apenas da massa do planeta, não depende da massa do objeto. Como estudamos lá em queda livre, né? A gente sabe que uma pedrinha e um elefante caem com a mesma aceleração, desconsiderando a resistência do ar, né? Então não depende da massa do objeto, apenas a massa do planeta e da distância até o centro do planeta. Olha só essa distância aqui, ó, do centro do objeto até o centro do planeta. Quanto maior a distância, maior a altura, né, menor será a aceleração da gravidade nesse ponto. E é interessante a gente observar que não existe um valor para D que G dá zero, né? Não tem aqui um valor que colocamos em D que o resultado dessa expressão vai ser igual a zero. O que isso significa? Que as pessoas têm essa ideia de que lá num satélite não tem gravidade, né? Na estação espacial lá não tem gravidade, na Lua não tem gravidade. É claro que tem. Não tem como a aceleração da gravidade ser zero. Essa expressão mostra isso pra gente. Claro que quanto maior a altura, menor a aceleração da gravidade, né? Mas, por exemplo, dentro de um satélite, a gente tem sim a aceleração da gravidade e ela não é muito pequenininha não, cara. Ela é pouca coisa menor aqui do que na superfície da Terra. É isso porque, comparado, né, a distância, a altura de um satélite com um raio da Terra, ele não está tão distante assim da superfície não, então o dele aumenta, mas não é tanto. Logo, a aceleração da gravidade ela é menor do que aqui, mas pouca coisa menor. Mas por que então, professor, que um astronauta ele flutua em um satélite, dentro do satélite? Isso acontece porque a aceleração de queda do satélite é a mesma aceleração de tudo que está dentro dele. A aceleração de queda é a mesma. Isso faz flutuar, professor? Claro que sim. Por exemplo, imagina você estar dentro de um elevador segurando uma pizza. De repente o elevador ele despenca, os cabos arrebentaram e o elevador vai cair. Quem cai mais rápido, você ou a pizza? Tudo cai com a mesma aceleração se não tiver resistência do ar. Como o elevador é fechado, ali a gente não tem influência do ar, certo? Então a pizza e você vão cair juntinhos. Logo, se você tirar a mão da pizza, ela continua ali do seu lado. Ela não sobe nem cai, ela fica ali do seu lado, porque você e ela estão caindo com a mesma aceleração, né? E isso dá a impressão de que vocês estão flutuando como se não tivesse gravidade. É a mesma coisa dentro de um satélite, a aceleração centrípeta de você e do satélite, tudo que está lá dentro é a mesma. Por isso que a gente tem essa impressão de flutuar. Realmente flutua, né? Porque está submetido à mesma aceleração, mas não porque lá não tem aceleração da gravidade. Pelo contrário, quem mantém ele em órbita é a aceleração da gravidade da Terra. Se não tivesse, o satélite não permaneceria em órbita, não é mesmo? E na Lua tem a aceleração da gravidade? Claro que tem. Tem a da Lua, tem a da Terra, tem a do Sol, né? Não tem como a aceleração da gravidade ser zero. A aceleração da gravidade da Lua, lá na superfície da Lua, é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Mas lá você também tem a aceleração da gravidade da Terra lá na Lua, e é ela que mantém a Lua em órbita, produzindo essa força de interação gravitacional. Aqui na Terra nós temos a aceleração da gravidade produzida pelo Sol, essa aceleração que mantém a Terra em órbita no Sol e nós também, né? Então, essa história de que no espaço não tem gravidade, tem sim, viu, meus amores? Muito bem, foi isso, beijo para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera!